Saúde, estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente está falando sobre meditação. Primeiro bloco, a gente teve muita informação bacana sobre como começar a meditar, sobre formas de meditar, prestando atenção nas coisas simples do dia a dia. E agora a gente continua falando sobre esse assunto, agora com o professor de yoga, meditação e terapeuta sonoro, Renato Moura. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Fernando. Alegria ter você aqui conosco. Agora a gente pega uma abordagem sobre a meditação, como você trabalha, com efeitos sonoros, com alunos que chegam procurando uma forma de efeitos da meditação e acabam encontrando outras coisas. Como é que é a sua vivência como professor de algo que é tão necessário nos dias de hoje? Ótimo, beleza. Inclusive, quando eu coloco lá as minhas experiências, eu chamo de experiência com gongo, que é esse instrumento terapêutico, né? É aquele gongo mesmo? Aquele... Exatamente, aquele gongo que a gente vê em filmes. Sei. E inclusive, eu conheci o gongo através do Led Zeppelin, Pink Floyd, que ficava ali na bateria, né? Falei, é ali que eu vou navegar um pouco. E aí, quando eu coloco assim, meditação com gongo, ou experiência com gongo, as pessoas chegam lá querendo fazer meditação, e não sabem muito bem o que vão encontrar. Então, fica um pouco daquela expectativa, aquela curiosidade. E eu sinto que o gongo, ele é algo muito tranquilo, assim, de levar a pessoa para esse estado meditativo que o Rogério estava falando no começo, né, do primeiro bloco aqui, sobre esse estado da presença, né, da gente se conectar com aqui, com agora, da gente não estar nem no passado, nem no futuro, né? Da gente conseguir trazer a nossa mente ou a nossa presença mesmo para esse espaço. Por quê? Porque a partir do momento, primeiro eu preciso trazer essas pessoas para um relaxamento. Não adianta você chegar, alguém chegar ali no espaço e falar, deita aí que eu vou tocar o gongo. Então a gente tem uma conversa, eu sinto que assim, para a pessoa poder relaxar, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir acolhida. E aí, a partir desse momento que eu crio esse espaço de acolhimento, a gente faz ou alguma respiração, algum exercício para aliviar tensões do corpo, aí sim, a pessoa deita, imagina uma meditação deitado, e eu falo que a única meditação que não tem problema é a gente dormir, porque meditação não é dormir, né? A pessoa fala, eu estava meditando dormir, isso é meditação? Então, não, né? Aliás, essa é uma pergunta. É uma pergunta legal. Muita gente fala isso. Eu uso meditação para dormir e acabo dormindo mesmo. Vale? Conta como meditação isso? Eu acho que super vale, porque se o objetivo da pessoa é ajudar ela a acalmar, a dormir, ela conseguiu o objetivo dela. Mas durante aquele momento de sono, ela acabou a sua meditação, vamos dizer assim. Não conta. Mas a gente pode incentivar a pessoa a fazer a meditação para dormir, né? Nem que seja 2 minutos ela pegou no sono. Sim. Mas realmente não conta porque não é o processo ali de meditação. Agora, né? Tem uma coisa muito legal, Renato, que é o seguinte, para quem reclama de postura, né, o Rogério falou sobre isso também, às vezes incomoda, tem uma coceirinha que sempre aparece quando a gente dobra a perna, a orelha coça, testa coça, nariz coça, deitado. Isso minimiza bastante, né? Minimiza, mas ainda assim rola, né? As pessoas às vezes tentando encaixar um pouco, mexe um pouco. Tem que ficar imóvel? Não, de forma alguma, é o que eu falo para as pessoas. Assim que elas vão deitar, elas inclusive durante a experiência, enquanto o som está sendo tocado, né, elas podem encontrar uma outra postura, podem mudar de postura, mas chega um momento que a nossa mente, a função da nossa mente é nos proteger. Então, assim que ela deita para escutar aquele som, alguma coisa nova chega para ela e fala, opa, a mente está ali, o que é isso que está acontecendo? A mente secretária. Vem muitos pensamentos, muitas informações, ela fala, não, que doideira, né? O que é isso que está acontecendo comigo? Mas o som, como ele é um som constante, e são frequências, muitas frequências sendo produzidas ao mesmo tempo, uma frequência em cima da outra, que vai entrar em contato com as frequências daquela pessoa. Que legal. Então, assim, eu falo que é um momento de afinação, porque nós estamos o tempo todo desafinando o nosso instrumento por estresse, ansiedade, nosso dia a dia. Então, esse instrumento, ele ajuda a gente a afinar. Viver é afinar um instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. Olha só, é exatamente isso. Walter Franco, Serra do Luar. Eu estou doido para ver a reportagem que a equipe, que nossa equipe... Sobre, né? Vamos ver? Bora, vamos ver a reportagem e a gente volta a conversar. Bora. A meditação é uma prática milenar.
usada e exercitada principalmente pelos povos orientais. Ela está em culturas, religiões e é comumente relacionada à capacidade de desligarmos um pouco o ritmo dos pensamentos. Distante do Tibete, onde a meditação tem seu berço budista, existem atualmente milhares de espaços no Brasil onde as pessoas são convidadas a experimentar os poderes e benefícios de se estar no agora. E por isso eu já estou aqui com o professor de Yoga e Terapias Sonoras, que é o Renato Moura. Ele atua aqui no Satya Luz e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a contribuição que essas práticas têm para a saúde. Tudo bem com você, Renatinho? Tudo ótimo, Duda. A gente se reencontra, né? Bom para o Fernando saber, já nos conhecemos, né? Já vimos muito um da vida do outro também, das práticas profissionais. E hoje reencontrar o Renato aqui no lugar dele. Antes de mais nada, entender como que o yoga, como que essas práticas fizeram transformações na sua própria vida antes de você se tornar professor e mestre. Ótimo, Duda. A Duda me conhece, a gente pode falar que a gente é amigo de infância, né, Duda? E eu sou músico também, e eu acho que essa minha história na yoga chegou através da música, porque eu recebi um flyer, na época eu trabalhava no escritório de design gráfico, isso em 2015, e eu recebi um flyer dizendo que ia ser o primeiro curso de gongo terapêutico do Brasil. E na época eu só conheci o gongo como instrumento ali das bandas de rock progressivo que eu gostava, Pink Floyd, Led Zeppelin, aqueles, né, para quem não conhece, aqueles, como se fossem aqueles pratos, né, chineses ali grandes que ficavam atrás da bateria. E eu falei, pô, vai ser mais um instrumento que eu vou colocar no meu set de percussão, sou percussionista. E assim que eu cheguei lá para fazer o curso, não conhecia yoga, não sabia o que era meditação, yoga, nada disso. Cheguei lá, fui tocar o gongo, tocar esse instrumento, depois deitar. E eu não sei assim explicar, mas foi assim, eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Perguntei para o professor, que continua, inclusive, né, me guiando nessa jornada até hoje, o que eu precisava fazer para ser um tocador de gongo, porque eu realmente tinha encontrado o meu caminho ali. E ele falou que seria legal se eu começasse a praticar o Kundalini Yoga, que na época era onde ele trazia, né, os ensinamentos do gongo, dessa terapia sonora. E lá fui eu, entrei de cabeça nessa jornada, porque eu queria muito, eu encontrei realmente um caminho mesmo a seguir. E na época é aquela história, né? Primeiro eu andava muito perdido, muito ansioso, a ansiedade era muito grande, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. É aquela história que você está falando da cidade, da vida corrida, eu acho que era um pouco o meu processo também. Eu tinha 6 bandas, trabalhava 8 horas por dia, assim, carteira assinada, um trabalho formal, e ainda tinha uma empresa de trilha sonora e ainda comecei a fazer um curso de yoga, né? Então chegou um momento que realmente eu tinha que escolher, né, abrir mão de algumas coisas para que outras coisas pudessem florescer, e foi aí que eu acho que eu encontrei os benefícios, né, dessas práticas que me ajudaram não só aliviar um pouco a minha ansiedade, a entender o que estava gerando aquela ansiedade. Por isso que eu acho que é uma prática de autoconhecimento, que a gente começa a se conhecer, entender um pouquinho o que está acontecendo com a gente, e me ajudou a dormir melhor, porque eu tinha muita insônia, muita dificuldade para dormir. Então eu comecei a usar essas práticas também para me ajudar a acalmar, a ter uma noite de sono mais tranquila, relaxada. Eu acho que foi por aí. E aí, depois de um processo assim de transformação, vamos colocar de cura mesmo, eu comecei a levar isso para as outras pessoas. A partir do momento que eu comecei a, né, me tratar, ver o tanto que aquilo ali estava mudando a minha vida para melhor, aprendi, formei como professor, como terapeuta do gongo, e aí eu comecei a levar isso para as outras pessoas e até onde você chega hoje, né, aqui nesse espaço. Os efeitos positivos de se manter uma rotina de meditação são muitos. A melhora do sono, a regulação orgânica dos sintomas de ansiedade e uma disposição mais elevada para as atividades rotineiras são alguns dos benefícios listados. E olha, gente, tem até travesseiro para os olhos. Agora que eu já estou aqui, toda organizada, para entrar de fato na prática do gongo, eu vou falar tchau para vocês. Eu volto daqui a pouquinho para contar como é que foi. Fui! E foi assim que me entreguei à experiência do gongo. A sonoridade do instrumento facilita o acesso ao estado meditativo. Além disso, a vibração que chega até o nosso corpo traz uma conexão com nós mesmos, até expandir para o todo.
Como Renato mesmo disse, é possível meditar independente de frequentarmos ou não uma escola de práticas holísticas. O importante é fazer contato com o nosso barulho interno, abrindo espaço para a vida que criamos a partir do nosso silêncio. Legal! E mais bacana saber que você é amigo de infância da Duda. Que bacana! Legal demais. A Duda foi bem na meditação? Foi ótima. Foi ótima. Eu achei muito interessante esse sentido de acolhimento que existe, né? De trazer ali aquele momento, a reverberação da onda sonora, né? Que bacana. Exatamente. Eu acho que, até assim, pegando um pouco o que o Rogério está falando sobre o processo de meditação, a gente está aqui querendo, né, passar para as pessoas que estão nos escutando sobre a meditação. Eu acho que o primeiro passo é a gente também conseguir trazer isso para as pessoas, né, que tem que ser algo leve, algo prazeroso. Por isso que é importante a gente ir aos poucos, ver o que funciona para a gente. Eu acho que tudo isso é o acolhimento também, né? E é muito legal a gente dizer o seguinte, que você não tem que acreditar em nada, né? Você não tem, não é uma questão de fé, não é uma questão de dogma, de doutrina. É você com você, né? Perfeito. Se a pessoa chega ali e vai experimentar uma meditação com gongo, é uma das muitas possibilidades. Mas não tem que falar, não, então eu tenho que confiar que vai dar certo. Não, acredita, né? É só a vivência mesmo, né? Exatamente. Isso é muito bacana. No caso da Duda, que nunca tinha feito, como é que é a experiência de uma pessoa que vai pela primeira vez e que, de certa forma, até duvida um pouco, talvez naquele perfil que o Rogério falou tão bem, gente que fala assim, não, meditação não é para mim, não. Eu sou muito... Eu tenho problema de sistema nervoso, não vai, não dá, não tem jeito. Eu acho que tem duas histórias aqui. Primeiro são as pessoas que chegam e falam isso não é para mim, mas ao mesmo tempo elas foram até ali querer experimentar. Então, de alguma forma, ela tá assim, ela quer aquilo ali de alguma forma, né? Isso é mais fácil de acontecer porque a pessoa ela se coloca disponível para aquela sessão, para aquele momento. Então, é mais fácil do som poder fazer o trabalho dele. É o que eu falo que é igual essa meditação com o som, é como se fosse uma massagem sonora. Se a gente chega para receber uma massagem tradicional e eu fico ali duro, eu não aceito aquela massagem, mas eu estou ali, a pessoa está me massageando, eu estou ali duro. Eu falo, eu não quero essa massagem, a massagem não vai acontecer. Mas se eu chego na massagem duro, porque, né, assim, a vida está difícil, eu estou duro, mas eu falo, estou precisando demais dessa massagem, não sei como é que vai ser, mas, não, vai aí, faz a massagem. Aos poucos, eu vou me soltando também. É a mesma história. Se eu chego ali no gongo, duro, mas disposto a receber aquele processo, a coisa acontece muito mais fluida. Por mais que a nossa mente, a gente fica ali num processo de luta ali com aquele som, com aquela experiência, depois de um tempo é impressionante como os relatos acontecem. Assim, nossa, que é o que eu costumo falar, gente, toquei 22 minutos, toquei 30 minutos, não, apareceu 2 minutos, apareceu 5 minutos. Chegou uma hora que eu estava pensando e desliguei, assim, né? Fui longe. Que é isso, a pessoa ela se coloca no presente, ela está ali vivendo aquela experiência. Né? Então, eu acho que esse é o estado meditativo. Né? A meditação, no caso do gongo, ela é individual ou é em grupo? Ela claro pode que com a ser, pandemia existem restrições, mas como é que funciona? Ela pode ser feita individual ou pode ser feita em grupo, com muitas pessoas também, super tranquilo. E quem está conduzindo vai sentindo o momento das badaladas ou elas são sempre ordenadas de uma forma técnica e prática? Ótimo. Existe uma técnica para tocar, é claro que existem alguns protocolos, alguns lugares específicos ali de tocar o gongo. Eu não fecho o olho e fico, uau, que som legal, nossa. É uma coisa que eu estou muito presente ali, inclusive você vê eu tocando, eu me coloco ao lado do gongo para eu poder observar as pessoas e não receber demais aquele som, para eu poder estar bem presente ali. Então, eu sei mais ou menos o que eu estou tocando, né? Mais ou menos que eu digo assim, porque eu vou mudando, eu vou observando a reação das pessoas e vou seguindo alguns protocolos de estudos, dependendo do que eu quero ali proporcionar para as pessoas, sabe? Agora, na sua opinião, hoje a gente tem vários aplicativos que ajudam, auxiliam no processo meditativo. Qual a sua opinião sobre isso? É um bom primeiro passo, é um bom início de jornada ou acaba atrapalhando e condicionando um tipo de meditação que já está sempre ali guiado e marcado
por alguém ou por algum aplicativo? Ótimo. Eu acho que tudo é válido para quem está querendo começar a meditar. Esses aplicativos são ótimos. Tem muitos aplicativos que são meditações guiadas, que são formas muito legais também de quem está começando a meditar, que é uma meditação mais induzida, né? Fecha os olhos, inspira, expira, vai levando você para alguma imaginação, para você trazer esse relaxamento também. Tem aplicativos que são para respiração, vai contando o tempo. Então, eu acho que é válido, sim. Eu só sinto que depois de um tempo, às vezes a pessoa pode ficar um pouco perdida aonde que ela pode continuar, qual caminho ela pode seguir. Por isso que eu acho sempre legal. Pode ser uma boa porta de entrada e depois a pessoa pode procurar um professor, um espaço, para ela ter mais um direcionamento, encontrar outras pessoas que também estão meditando. Acho que a comunidade ajuda demais, né? Ajuda, a troca de ideias, troca de experiência. Falando até da prática da yoga, ela é considerada também um exercício de meditação, embora às vezes as posturas, tipo aquele jeito que você estava sentado na reportagem lá, eu não consigo fazer, mas aquilo também é um processo meditativo ou parte de um processo meditativo? Ótimo. Eu acho que é um processo meditativo porque, diferente de um exercício físico, eu também faço academia e eu fico observando essas comparações. Na academia a gente não fica muito preocupado com a respiração em si. Como vocês falaram no primeiro bloco, eu acho que a forma da gente trazer a consciência para a gente é através da respiração. E yoga é o tempo todo movimento coordenado com respiração. Então, qualquer movimento, eu vou abrir o braço aqui, puxo o ar, abre o braço, solto o ar, fecho o braço. Se eu faço isso aqui 3 minutos, sempre coordenando com a minha respiração, isso é uma baita meditação. Puxo o ar, solto o ar. Você vai ficar o tempo todo aqui e a aula de yoga é o tempo todo isso. Então, dificilmente você vai pensar no boleto que você tem para pagar, nos trabalhos. Então, ela te leva naquela 1 hora, meia hora, 1h30 que você está ali praticando. É muito legal que você está alongando e também está trabalhando o seu momento presente, o aqui e o agora, né? E talvez aí uma pista muito interessante para também um assunto que a gente falou no primeiro bloco, para meditar na rotina de todo dia, fazendo as coisas que a gente faz, pensando em muitas outras coisas. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o Rogério deu um ótimo exemplo, ele falou sobre lavar a louça, eu costumo falar sobre almoçar, que são tarefas que a gente faz diariamente, e quantas vezes eu também me pego nesse processo, eu estou almoçando, estou vendo esse copo, coloco o celular assim encostado no copo, vou almoçando, vendo alguma coisa, passando mensagens de WhatsApp. Então, olha assim, só, a lógica disso é completamente ilógica, porque a gente está fazendo algo tão importante que é se alimentar, se nutrir, e a gente está dando para esse momento uma importância zero, procurando algo que talvez tenha também uma importância zero. Né? Exatamente. Então, uma forma da gente meditar é fazer uma coisa de cada vez. É claro que não dá para eu falar para você, então faz tudo no seu dia, uma coisa de cada vez, talvez você vai ficar doido. Mas se eu falar para você, almoça só almoçando, observa o cheiro daquela comida, os sabores, as cores. Escuta, né, a sua mastigação, observa a sua mastigação, contempla aqueles 10 minutos enquanto você está almoçando. Isso é uma baita meditação. É um treino, porque a gente está destreinado, a gente está acostumado a fazer muitas coisas. E hoje está cada vez mais comum a gente conversar com pessoas que estão com o celular na mão e falam assim, pode falar, eu estou prestando atenção, tá? E aí tá ali, cara, como é que pode? A gente chegou nesse ponto de a pessoa ir continuar falando. Ah, pois é, porque eu estou achando isso, aquilo. Olha, eu estou prestando atenção, viu? E estou eu aqui, rodando página, dedinho aqui. Que triste isso, né? Que a gente está falando uma coisa que não é verdade, a pessoa está acreditando em algo que não é verdade, ninguém está conectado com nada, nem com o que está olhando, nem com o que está ouvindo. Exatamente. Pensa que doido, a gente está aqui no programa falando para as pessoas fazerem uma coisa de cada vez, né? A gente precisa falar para as pessoas fazerem uma coisa de cada vez, né? Dirigir, a gente consegue, na maioria das vezes, só dirigir, porque a gente quer logo falar com alguém, ouvir uma mensagem, exatamente, né? A gente quer otimizar o tempo, essa história de otimizar o tempo, né? E eu sinto que quanto mais a gente está num mundo de tanta conexão que a gente está virando cada vez mais desconectado, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, às vezes, eu estava um dia no carro com uma amiga e ela mudando ali, naquele mapinha, né, de indicação de caminho, e ela queria, eu falei, você está no telefone, você está dirigindo, presta atenção aí. Não, mas eu preciso de um caminho mais curto. Eu fiquei pensando, mas por que o caminho mais curto?
É o que você falou. Vai no caminho aí, vamos ver a estrada, vamos ver. Estavam juntos, né? Vai no caminho ali, né? Mas a gente não quer, a gente quer uma urgência para algo que a gente nem sabe o que é que vai fazer. E quando fala com as pessoas também, acho que a meditação pode ajudar a restabelecer esse contato, né? Exatamente. De bem-estar entre as pessoas, né? Exatamente. Essa história da conexão, da gente encontrar essa conexão, é exatamente isso, porque a gente está tão desconectado desse momento que a gente está vivendo agora, a gente está sempre pensando lá na frente ou lá atrás, sempre pensando lá na frente ou lá atrás. E a hora que a gente para, nem que seja 5 minutos, fala, caramba, né? É o que o Rogério falou dos insights, ou a gente começa a perceber coisas que a gente está levando na nossa vida que não está fazendo sentido. E tem, Renato, algo também muito interessante que faz parte, assim, da vida cotidiana. Quando você fala assim, não, conta até 10. Espera aí, conta até 10. Contar até 10 é algo que pode ser muito bacana também. Super. Imagina se você contar até 10 inspirando e expirando. Está quase meditando já, né? A nossa avó falava isso, né? Respira, meu filho, conta até 10, sabedoria ancestral, Você tem a tatuagem, né? Inspira na mão direita, inspira e pra gente expira. Lembrar, né? Fica aqui para mim. Ó. Que legal, né? E é Lembrar. isso, né? Ô, meu filho, respira, espera, respira. Não, conta até 10. Exatamente. Que isso? Que informação fantástica, né? A gente não tomar uma decisão, assim, você me faz uma pergunta e a pessoa já quer responder aquela história, né? Então respira, escuta, pensa, fala, um pouco isso, né? Então a gente começou o programa falando sobre meditar e sobre pessoas que não conseguem meditar, sobre a dificuldade que é para muita gente, sobre a mente secretária que fica rodando ali, né? Existem analogias bem legais, assim, de um elefante numa loja de louça, né? Que a mente é um elefante numa loja de cristais, né? Que vai derrubar tudo, a mente vai perturbar tudo. Mas agora a gente chega nesse segundo bloco mostrando que os insights para começar a meditar já estão aí conosco, ó, há muito tempo. Exatamente. Eu falo com meus alunos, talvez você medita e não sabe. Exatamente. E tem uma outra que eu gosto muito, que a gente está falando sobre respiração, que ao invés da gente tentar acalmar a mente, é muito mais fácil a gente tentar acalmar a nossa respiração. A gente pensar nisso, assim. Quando você falou, eu até já dei uma inspirada aqui para entender que é possível, né? Claro. Que se a gente domar essa respiração, a gente pode se tranquilizar, né? Exatamente. Mas acaba ficando muito difícil fazer isso no dia a dia, né? Mas você percebe que a vida espiritual de quem medita, essa percepção, esse autoconhecimento, estou falando de vida espiritual, mas não estou falando de vida religiosa, estou falando de autoconhecimento. Isso tem uma relação melhor com quem medita? Ou não é exatamente assim, ou não precisa ser assim? Não, acho que não precisa ser assim, porque, como eu falei, eu acho que tem pessoas que têm os seus próprios processos meditativos sem saber que aquilo é uma meditação ou que ela está meditando, mas eu fico vendo pessoas que... Eu gosto muito de ir para o interior, lugares de montanha, então essas pessoas que vivem, vamos dizer, uma vida no modelo mais antigo, né? Que elas fazem uma coisa de cada vez, elas aprendem na observação, elas não têm uma escola onde elas vão aprender, mas elas sabem construir casa, elas fazem tudo a partir da observação que elas aprenderam observando outras pessoas. Isso é uma forma de meditar incrível, né? Então, como você está falando sobre essa questão da espiritualidade, eu acho que a gente se conectar com o nosso espírito, com a nossa pessoa, né? Por isso que eu entendo quando você fala que realmente não tem nada a ver com religião, é a gente se conectar com a nossa essência, com a gente ali, né? E muito legal o que você disse, muita gente medita sem saber. Por exemplo, quando você cuida do jardim... Exatamente, né? Ótimo. Quando vai cortar algumas gravuras, quando está, às vezes, ensinando um filho, uma filha, um dever de escola, e você se interessa a tal ponto ali, que se dedica de forma intensa àquilo, né? Enquanto a gente está conversando, se a gente está aqui conectado, a nossa presença aqui, isso é uma meditação, né? É o que você está falando. Quantas vezes, às vezes, o pai está brincando com o filho, mas está olhando no celular, está pensando no tempo, ele não está ali, né? Meditando, né? Medite, né? A gente vive enquanto medita ou medita enquanto vive, né? Isso é muito legal. Olha quantas atitudes, quantos gestos a gente pode ter na nossa vida que a gente pode dedicar mais atenção. O Rogério falou sobre lavar louça,
Aqui em Minas a gente fala lavar vasilha, né? Lavar as panelas. Eu falo isso lá em São Paulo, eu falo, enquanto está lavando as vasilhas, o que é vasilha, filho? Não, mas é lavar vasilha aqui em Minas. Plantar, né? Cuidar do jardim, né? Caminhar, andar de bicicleta, né? Tem tipo de meditação, uma meditação ativa, uma meditação que você pode estar fazendo outras coisas. Sem também esquecer os aplicativos de meditação guiada. Na própria internet existem também experiências breves para começar a meditar. Sim. Eu acho que Perfeito. a gente deu várias dicas legais aqui nesse programa para quem está acompanhando a programação do canal Viver Brasil e quer começar a fazer isso. O convite que fica para você que está assistindo a gente é mandar o seu depoimento para dizer como é que você começou, por onde você começou, se você já medita há mais tempo, se você não meditava, viu o programa, passou a meditar, compartilhe conosco nas nossas redes sociais o que você achou da experiência. A gente vai ficar muito feliz, o Renato, o Rogério, eu também. Te agradecer, Renato. Fernando, obrigado demais pelo convite. Valeu, muito obrigado, foi ótimo. Acho que o programa foi muito útil, programa para ser consultado sempre. E para você que está acompanhando, indicar para muitas pessoas que você vê e percebe que elas precisam dessa informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Você pode assistir o nosso programa também pelo YouTube do nosso canal e pelo canal 527 da Claro Net e também nas redes sociais, como eu disse, interagir conosco. Muito obrigado, valeu a companhia, até a próxima. Saúde!